Fala, torcedor! E o Vasco, hein? O sentimento é de frustração total. Agora a equipe produziu para ganhar. O Bahia chutou 7 vezes, nós chutamos 20. E aí chega uma hora que é o jogador que tem que fazer, aí não pode ser o treinador. E o torcedor tem que estar bravo e chateado, e tem que ter alguém para xingar, e o treinador é o maior responsável. E a torcida do Vasco manda o Diniz para casa do chapéu. A pressão em São Januário tá enorme. Fernando Diniz deixou o gramado sob fortes xingamentos da torcida vascaína, depois de mais uma derrota no Brasileirão. O time segue sem vencer nesta edição do campeonato, e o clima ficou ainda mais pesado para os lados de São Januário. A insatisfação é geral, o técnico virou alvo direto das críticas, e a paciência da galera parece estar chegando ao limite. Tudo isso e muito mais você confere agora. Veja só. 1 pro Bahia, 0 pro Vasco. E a torcida do Vasco manda o Diniz para casa do chapéu. O treinador sai bufando, a imagem da Globo mostra. Os torcedores, inclusive, se concentram na curva para pupar o treinador do Vasco na saída de campo. Alguns copos, inclusive, sendo atirados. Cuspindo o marimbondo do torcedor do Vasco com mais um tropeço. Pegar a fala das minhas anteriores, eu tinha um presente do Vasco. É um jogador extremamente diferente. Tem genialidade e é muito bom. E o torcedor está no direito de banhar, de me xingar e de hostilizar. Em relação ao Pedrinho, ele é um autoritário torcedor do Vasco e é o presidente. Eu falei para vocês mais uma vez que o cara faz um bem enorme no futebol. Eu tenho que falar em relação ao Pedrinho, isso, da hostilidade da torcida é normal. O time não ganha, o torcedor tem que vai mesmo, tem que hostilizar. Não tem nenhum problema nisso. Aqui, Diniz, boa noite. Sérgio Quintes, canal Atenção Vascaínos. Eu queria perguntar se você se preocupa com o fato das principais jogadas ofensivas do Vasco serem dos pés do Andrés Gomes, jogadas individuais do Andrés Gomes. E também entender de você, sobre as substituições, por que jogadores como o Marino, que tem grande expectativa, mas as oportunidades que teve ainda não conseguiu aproveitar, e o GB, que está praticamente negociado fora do Vasco, tem mais minutagem do que o Rojas, que é um jogador que, quando jogou, entregou muito mais do que esses dois atletas, e hoje entrou, jogador que finaliza de fora da área, e hoje entrou praticamente como um volante. Queria que você explicasse um pouquinho essas escolhas. Obrigado. O Marino, como você disse, tem expectativa. Se a gente não colocar o jogador que tem expectativa, a gente não sabe. Então, eu estava pedindo um cara igual o Marino, que o jogo estava pelo lado, um jogador que era a ideia ter o Andrés Gomes do lado e o Marino do outro. E ele é um cara que ele vai começar a entregar em algum momento. O Marino, que ele foi um jogador muito bem avaliado, por nós, por vocês também, e teve uma expectativa grande. E o Rojas entrou depois, o GB, ele entrou porque você deve achar que o GB, no jogo do Botafogo, que é um jogo que tinha característica um pouco parecida com essa, tinha muito cruzamento de bola aérea, e era um jogador interessante. A gente cruzou, não sei quantos cruzamentos a gente teve, a gente chegou no último terço do campo 51 vezes, o Bahia chegou 13. Então as jogadas terminaram muito em cruzamento. E o GB era um cara alto, com presença de área, como ele quase fez um gol por conta da presença do GB. Ele cabeçou uma bola para trás, o Puma chegou e bateu de esquerda, que podia ter saído um gol ali. Então a mexida, a lógica da mexida, ela estava correta. Depois o Rojas entrou meio por trás, a gente estava muito na frente, justamente, que ele tem um passe muito bom, entrou bem de novo, e não teve muita oportunidade de estar de fora da área, mas eu concordo que ele entrou bem. E com o tempo, é questão de tempo, ele tem mais minutagem, muito provavelmente. Está gostando do conteúdo até aqui? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Diniz, você é um cara vencedor, ninguém gosta de perder, o torcedor não gosta, você não gosta. Qual é o seu sentimento neste momento e o que é importante ser dito? O sentimento é de frustração total. E o torcedor tem que estar bravo e chateado, e tem que ter alguém para xingar, e o treinador é o maior responsável. A equipe não ganha. Agora a equipe produziu para ganhar. O Bahia chutou 7 vezes, nós chutamos 20. A gente entrou no último terço do campo 51 vezes. A gente teve oportunidade mais do suficiente para virar o jogo, não virou. Agora, se tem alguém para vaiar, eu sou o cara para vaiar mesmo. E eu estou aqui para sustentar isso. E dar resposta mais positiva e o time começar a ganhar jogo. Senão a gente vai ser hostilizado mesmo, e eu vou ser o mais hostilizado. E eu estou preparado para isso. O time tem que conseguir converter, e não é de hoje.
Campeonato Brasileiro nesse ano aqui, converter as oportunidades em gol. O Bahia não teve nenhuma grande chance. A gente falhou na marcação do escanteio, fizeram uma jogada ensaiada, a gente tomou na hora, de maneira meio que improvisada, que não era uma jogada que estava mapeada pela gente, pelo Bahia, não fez essa jogada nos últimos 10 jogos. E ali, pelo que a gente ficou sabendo, o Everton que culminou na hora, ele botou a bola e o cara sempre teve a felicidade de fazer o gol. Diniz, boa noite. Amadeu dos Canais. Na torcida vascaína, Zé Amadeu Vasco. Professor, onde o Vasco teve mais dificuldade hoje? Na construção, na ocupação de espaços ou na tomada de decisão no último terço? Boa noite. Eu acho que a gente, em relação à sua pergunta, do que você falou, acho que a gente faltou foi inspiração para acertar um chute, um cruzamento, as chances que a gente teve, uma cabeçada do Nuno, cabeçada do Puma, os chutes de fora da área. E de dentro da área também, e um pouco mais de inspiração. O que a gente errou no jogo hoje, no primeiro tempo, da parte de trás, a gente estava subindo a marcação de maneira equivocada, apressada, abrir no centro do campo, e o Bahia saiu de umas 3 ou 4 vezes. Da parte tática, é isso que a gente errou. Nisso, depois que o Bahia a gente começou a empurrar para trás, os espaços ficam mais limitados e a gente foi chegando do jeito que dava. A gente jogou quase sempre cruzamentos dos dois lados, a gente estava com uma boa ocupação no rebote, a gente cedeu poucos contra-ataques, fizemos 2 ou 3 contra-ataques perigosos para o Bahia, mas a gente não teve inspiração suficiente para empatar e virar o jogo. Números do Vasco, os últimos 11 jogos pelo Campeonato Brasileiro, incluindo o Brasileirão do ano passado, a parte final. Nesses últimos 11 jogos são 9 derrotas, 1 empate e 1 vitória. São os números que o Vasco precisa melhorar, mas eu queria ouvir o Alex falar não só sobre esses números, mas sobre Felipe Coutinho. Afinal de contas, você foi um 10, né, Alex? E o Coutinho, como 10 hoje, acabou saindo vaiado pela torcida. É assim, ô Felipe, é natural que o cara atinja o nível que o Coutinho atingiu pelo talento dele. Ele vai ter uma valorização por isso. Uhum. E é natural, quando não acontece, principalmente aqui no Brasil, o questionamento de que, poxa vida, o seu custo-benefício é caro para o clube. Que é lógico que espero que o Coutinho ele realmente decida jogos. Quando não acontecer isso, e se não acontecer algumas vezes, isso vai acabar acontecendo. Ele tem que entender isso, ele tem que saber. É chato pra caramba isso daí, né? Porque ele coloca como se fosse a questão financeira. Mas ele vai ter que carregar isso. Esse tipo de jogador, ele tem que saber carregar isso. Ele tem que falar, eu que tenho que fazer a diferença. Né? Eu não posso ser aquele cara confortável de pegar 10 vezes na bola. Não, eu tenho que pegar 60 vezes na bola. Eu tenho que dar mais drible, eu tenho que dar passe, tenho que pôr os caras na cara do gol. Ele teve 2 faltas boas hoje para bater. Sabe assim, não pode depender de algum outro momento. E às vezes esse nível de exigência é natural de ter. E o torcedor, como o time não ganha, aí vai acabar sobrecarregando ele. E no sentido todo, acho que do Vasco, você vê que o Diniz ele fala assim, eu estou preparado para essa vaia, eles vão ter que vaiar, eles vão procurar alguém e eu estou aqui. E ele tem um conceito dele de trabalho, de cobrança, já é para isso que eu estico a corda aqui, porque o futebol ele é exigente. Então ele já exige daqui, para quando vier isso de fora, de repente parece que ser um pouco mais leve, mas a frustração com a verdade de falar, pô, realmente, eu estou frustrado. Nós chegamos quantas vezes ali para poder fazer o gol? E aí chega uma hora que é o jogador que tem que fazer. Aí não pode ser o treinador tão burro ou tão chamado de burro da maneira que é aqui no Brasil. Agora é a sua vez de opinar, torcedor vascaíno. Você acha que Fernando Diniz ainda merece mais tempo no comando do Vasco, mesmo com a sequência de resultados ruins e os xingamentos em São Januário? Ou acredita que já deu e que a diretoria precisa agir rápido e buscar outro treinador para tentar mudar o rumo do time neste Brasileirão, já que o clube segue sem vencer na competição? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar no vídeo ver. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e a gente continuar trazendo conteúdos sobre o Vasco e o futebol brasileiro. Que Deus te abençoe e até a próxima, família! Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol.